todos vocês, com a sua família. Queridos, estamos aqui com a nossa meditação diária, Pão Nosso de Cada Dia, né? Baseado sempre na leitura anual das Escrituras. E a leitura que nós fizemos hoje foi a seguinte: Êxodo, capítulos 19 e 20, o Salmo 35 e Marcos, capítulo 15. O versículo que eu separei para a gente meditar, Êxodo 19, capítulos 5 e 6, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E a palavra que eu separei para a gente meditar também, dentro desse contexto, é relacionamentos, comunhão, que no grego é koinonia. Bom, queridos, é o seguinte, deixa eu avisá-los que eu estou hoje sem a minha tela aqui, por algum problema, uma questão, não está funcionando a tela do Face. Então eu estou vendo só com o celular, então eu não tenho registro aqui de quem está me acompanhando, tá bom? Não consigo ver isso. Então, mas vocês que estão aí, Deus abençoe a vocês todos, tá? E assim que eu tiver aqui, como falar com vocês, eu falo. Ou então você pode dar um alô aí, eu vou respondendo também. Muito bem. Bom dia, Kelly e Cristina, Deus te abençoe, tá? Queridos, então relacionamentos, koinonia. Quando Israel chega ao Monte Sinai, Deus faz um pacto, uma aliança com eles, no caso. E nessa aliança que Deus faz com o povo, haviam responsabilidades de ambos os lados. E como é que Deus expressa a base dessa aliança? Os 10 mandamentos. Esse pacto que nós lemos aqui, que eu li com vocês, de Êxodo 19, 5, 6, esse resume, ele está baseado nos 10 mandamentos, que todo mundo conhece, que nós ouvimos falar desde muito cedo na nossa vida. Mesmo antes de ser cristãos, eu mesmo já ouvia, já sabia os 10 mandamentos. Então, uma parte da leitura foi essa. Na outra parte da leitura, de Marcos 15, nós vimos Jesus sendo acusado pelos judeus e entregue para ser crucificado e morto, e sofrendo toda sorte de humilhação. E no Salmo 35, Davi, no clamor que Davi faz a Deus, nós percebemos que Davi tinha muitos inimigos. Ele está clamando a Deus para que Deus os livre dos seus inimigos. Porém, ele menciona também que haviam pessoas ali que acreditavam nele, na sua justiça. Haviam amigos também. Esse é o pano de fundo da leitura. Nesse pano de fundo da leitura, a gente percebe que os 10 mandamentos, eles falam do quê? De relacionamentos. Relacionamentos, primeiro, na vertical, ou seja, o homem e Deus, e na horizontal, ou seja, o relacionamento social. E no caso aqui, na vertical, eles deveriam relacionar-se com Deus em que base? Santidade e adoração. Adorando a Deus, se santificando a Deus. Mas na parte horizontal, ou seja, na sociedade, eles deveriam se comportar de uma forma amorosa, respeitosa, evitando uma série de situações que poderiam destruir a relação social. Mas esse povo, que faz essa aliança com Deus, esse povo que afirma que amava a Deus, que tinha uma religião verdadeira, que é isso que os judeus pensavam e pensam até hoje, de certa forma, que tinha uma verdadeira religião que todos deveriam seguir. Esse povo, eles criam uma religião, eles criam um sistema de adorar a Deus nos dias de Jesus que oprimia as pessoas. Um sistema religioso, que a gente acompanha nos evangelhos, eles vão levar as pessoas não a Jesus, mas vão levar as pessoas a rejeitar a Jesus, e inclusive eles incentivam a multidão a pedir a morte de Cristo. Então, e são os cabeças do povo, são os religiosos ali dos dias de Jesus, que era o mesmo povo que Deus fez aliança lá atrás, com base nos 10 mandamentos. Então, com isso, queridos, quando a religião prática deles não era a mesma da religião horizontal, eles estavam anulando a aliança que Deus tinha feito, anulando aquele pacto lá de trás. E aí, a gente vai ver o seguinte, que
Só que, perdão, né? Da mesma forma que nós vimos o que Davi falou, mesmo assim, aqui nos dias de Jesus, havia quem acreditasse em Jesus. Havia quem tivesse, né, a coragem e a ousadia de fazer o que José de Arimateia fez. Né? O texto fala que com ousadia, teve ousadia de ir lá até Pilatos e pedir o corpo de Jesus e dar-lhe o sepultamento de uma maneira digna, né? De um ser humano, digno daquele homem que era um homem justo, no caso. E vamos aplicar isso, né, para o nosso contexto de hoje. Como é que a gente vai pensar isso tudo hoje? O apóstolo Tiago, ele define, né, lá no capítulo 1 da sua epístola, 1:27, ele define a verdadeira religião. E ele define assim, ó, vou ler aqui. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você percebe o que Tiago está fazendo? Ele sintetiza, ele resume os 10 mandamentos aqui nesse versículo. Inclusive ele inverte, né? Ele coloca primeiro a parte social, para depois colocar a parte em relação a Deus. Mas ele resume os 10 mandamentos, no caso. Portanto, né, se nós queremos, né, no caso, ter uma relação verdadeira com Deus, né, viver dentro da aliança que Ele propôs conosco por meio de Jesus Cristo, então nós devemos fazer duas coisas. A mesma coisa que Tiago fala aqui é a mesma coisa expressa nos 10 mandamentos. Nós primeiro precisamos ter uma relação íntima com Deus, comunhão íntima com Deus, em verdadeira santidade, adoração a Ele. Esse é um primeiro ponto, relação vertical. Mas por outro lado, se essa devoção toda, se toda essa devoção que nós temos, oração, de leitura bíblica, de frequência à igreja, de trabalho, de envolvimento com a obra de Deus, se isso, né, não afetar a vida das pessoas, não em palavras, mas de uma forma prática, né, de maneira relevante, no caso aqui, às vezes prático mesmo, ao invés de você ajudar, dar um copo de água, comida, um cobertor, cuidado efetivo, então o nosso cristianismo ele é irrelevante. Ou seja, da mesma forma que os judeus, o que nós estamos fazendo? Nós afirmamos ter uma relação com Deus aqui, que servimos a Deus, mas aqui, nesse plano social, nós não confirmamos essa relação que afirmamos ter. Né? Isso não se traduz em ações no nosso dia a dia. Porque quando os judeus eles atacam Jesus, eles matam Jesus, eles estavam expressando ali aquilo que estava dentro do coração deles. A verdade era aquela de assassinato, de ciúmes, de inveja, né? Era esse o pensamento que está dentro do coração dos judeus, dos fariseus. Era essa uma multidão que se deixava levar por esse tipo de pensamento, esse tipo de ação. Havia as exceções, como eu falei, no caso aqui. Então, queridos, nossa religião, para ser verdadeira, nossa relação com Deus, para ser verdadeira, ela tem que ter ações aqui e ações aqui, né? Nos dois sentidos. E hoje em dia, a igreja, né, o corpo de Cristo, né, o corpo de Cristo é a igreja, né, tem sido mutilado de muitas formas. Né? Muitos têm atacado o corpo de Cristo. E nós precisamos, né, de pessoas corajosas, como José de Arimateia, que tenha a ousadia de pegar, né, de tratar o corpo de Cristo de uma maneira, perdão, vou repetir porque deu uma travadinha aqui, que tenha a ousadia de tratar o corpo de Cristo de uma forma digna, no caso aqui, pessoas que vivem uma aliança verdadeira com Deus, que acreditem verdadeiramente em Jesus, né, no caso, e que tenham uma relação com Ele na vertical e também na horizontal. Pessoas assim são pessoas capazes de pegar o corpo de Cristo que está sofrendo e tratá-lo de uma forma digna. Ok? Isso, essa é a nossa meditação de hoje. É isso que eu queria comentar com vocês, né, baseado na leitura que nós fizemos aqui, no pacto que Deus faz com Israel, na nova aliança que Deus faz conosco em Jesus Cristo, sabendo que tem muitos que vão atuar contra o corpo, mas existem muitos ainda que acreditam nele. Acreditam em Jesus Cristo. Eu acredito que é o seu caso, é o que eu tenho tentado também fazer. Amém? Nossa meditação de hoje, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, né? Que você possa celebrar a Deus, tá? Na sua igreja,
né, junto com seus irmãos, com a sua família, e sempre procurarmos sermos práticos naquilo que nós falamos, crer naquilo que nós professamos ser diante de Deus. Até mais, Deus abençoe a todos. Amanhã, é quase certeza que a meditação acontecerá no mesmo horário, às 9 horas, sem problema nenhum, tá? Mas se tiver alguma novidade, eu aviso vocês no Face. Estamos começando uma atividade nova aí, e eu estou me ajustando a essa nova atividade. Eu não sei se ela vai influir ou não nesse horário ainda, tá, queridos? Mas, em princípio, a ideia é manter. 9 horas da manhã estaremos aqui todos os dias até o dia 31 de dezembro. Saindo, quero só cumprimentar, então, a Sandra Gonçalves. Bom dia, Sandra. Deus te abençoe. Que a paz seja na sua casa. Pastora Marilda Brandão. Deus abençoe, Pastora Marilda. Abraços ao Brandão, tá? E também lá a Priscila, né? No caso, e a sua família. Deus abençoe todos vocês. Até mais e até amanhã, se Deus quiser. O texto está lá no grupo Pão Nosso de Cada Dia no Facebook. Daqui a pouquinho já está lá, tá bom? Se você quiser pegar o texto para alguma aplicação. E, se não, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.